Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, aqueles que trouxeram Bíblia. Eclesiastes, capítulo 4, a partir do verso 8. Que diz assim: há um que é só, e não tem ninguém, não tem filhos nem irmão, e contudo não cessa de trabalhar, nem os seus olhos se fartam de riquezas, nem diz: para quem trabalho eu e privo a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só se aquentará. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus transforma a solidão em comunhão. É o título desta mensagem. Hoje nós estamos no primeiro domingo do mês de agosto. O culto em que nós celebramos a ceia. O culto em que nós lembramos ainda mais de Jesus. O culto em que a gente estreita as relações de comunhão. Eclesiastes faz parte dos livros poéticos da Bíblia e apresenta a reflexão de alguém conhecido como pregador. Alguém que olha para o que acontece na sociedade e dali ele começa a tecer alguns comentários daquilo que ele vê. O livro é de autoria de Salomão e registra profunda análise sobre o que acontece debaixo do sol. O capítulo 4 representa uma reflexão sobre as injustiças, opressões e dificuldades da vida. Depois você pode ler ele na sua casa completo. E quando Salomão olha para o nosso cotidiano, ele observa pessoas competindo, trabalhando ali de forma excessiva. Vou trazer para os nossos dias, a pessoa trabalha de domingo a domingo, achando que ela precisa produzir, mas mal sabe ela que ao morrer, nada ela vai levar. Buscando sucesso, mas sem perceber que muitas dessas conquistas são puramente vazias, quando não existe relacionamento. Então está trabalhando ali de sol a sol, solitariamente. Consegue as coisas, mas trabalha tanto que não consegue compartilhar as suas coisas. Nos versos 8 a 12, ele apresenta um contraste. Uma vida construída apenas em si mesma é uma vida vazia, solitária. Mas Jesus, ele vem para tirar eu e você da solidão. Uma vida compartilhada em comunhão produz um propósito. E hoje, quando nós estamos aqui para cercar a mesa do Senhor, eu quero estreitar com você, e você que entrou aqui hoje precisa entender isso.
que lá fora você estava sozinho, mas aqui dentro é o momento de estreitar a sua comunhão com Deus, de entender que Jesus te resgatou com um propósito, não de que você permanecesse solitário, não que você permanecesse vazio por dentro, porque nós somos um corpo, e um corpo, ninguém não trabalha sozinho. Quando você olha para o seu corpo, cada parte tem um propósito. A sua mão é para pegar, seus pés para suportar o peso do corpo, seu coração para bombear o sangue, o seu cérebro para comandar tudo, os seus pensamentos, de maneira que sem uma parte do corpo, o seu corpo fica defeituoso. Então tudo tem uma harmonia, tudo se relaciona, tudo está em perfeita comunhão. Só que a nossa sociedade de hoje, e nós falamos isso na Escola Bíblica Dominical, é uma sociedade que está constantemente querendo viver na solidão. Existe uma diferença entre estar sozinho e se sentir sozinho. Muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, estão cercadas pelas outras, possuem milhares de contatos no WhatsApp, seus grupos do Instagram têm mais de 1000 seguidores, frequentam lugares movimentados, mas internamente, na sua alma, sentem um vazio, um isolamento. E este isolamento, este vazio, somente há um que consegue preencher, somente há um que consegue atingir o nível de relacionamento, e este é Jesus de Nazaré. É o Jesus que nós louvamos aqui hoje, é o Jesus em que foi falado no hino da harpa, é o Jesus que foi falado na leitura congregacional em Romanos 8. Somente Jesus pode suprir a solidão que eu e você tivemos um dia. Somente Jesus pode suprir a solidão que o mundo aí de fora sente. Somente Jesus pode suprir a solidão que um pecador sente. Somente Jesus pode suprir a solidão que um salvo pode vir a sentir. É Jesus, Ele está aqui, Ele quer relacionamento comigo e com você. É na mesa que o relacionamento vem. Hoje nós vamos cercar a mesa, Ele já está sentado, te aguardando para se relacionar comigo e com você e retirar a solidão que você possa estar sentindo aí internamente. O problema do versículo 8, há um só que não tendo segundo. Sim, ele não tem filho, não tem irmã, e contudo trabalha. Não tem fim, nem os seus olhos se fartam de riqueza. Não para quem trabalho eu? A pessoa trabalha. Este não é o problema. Mas quando eu coloco o trabalho acima de tudo, para suprir uma carência que eu tenho internamente, aí eu entro no versículo 8. Vazio, o tempo vai levar, e a pessoa não conseguirá ver o fruto do trabalho das suas mãos. Mas desde o princípio, não foi plano de Deus que eu e você permanecêssemos sozinhos. E o texto continua, o versículo 9, ele dá a resposta. Para o homem no versículo 8, que está sozinho, que está ocupando o seu tempo demais com o trabalho, ele vai e fala, o quê? É melhor serem dois. É melhor serem dois. A comunhão nos sustenta.
na queda da caminhada. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta. Deus usa pessoas para nos levantar. Essa pessoa que está aí do teu lado pode ser um enviado de Deus para te levantar e te sustentar quando você mais precisar. O texto não diz, se um cair, Deus levanta. O texto diz, se um cair, o seu companheiro levanta. Isto fala de relacionamento, de compartilhamento, de comunhão, afins. Então, aqui da igreja, nós temos que compartilhar isto. Olhar para o seu companheiro aí do lado, para o seu irmão, e ver nele o enviado de Deus para te ajudar. Gálatas 6:2 diz, levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ei, eu estou aqui para te ajudar a carregar a carga que você acha que possui. Se você acha que a sua carga está pesada, pode contar comigo, pode contar com a minha família, pode contar com os pastores desta igreja. Conte com o irmão que está aí do seu lado. Ele está apto para te ajudar. Ajudar em quê, Jonatas? Te ajudar em oração, te ajudar em comunhão, te ajudar na leitura da palavra, te ajudar a vir para a igreja, te ajudar a entender o propósito de Deus na sua vida. Ele vai te ajudar. Deixa Deus te usar como ajuda a alguém. Deixa Deus te usar como suporte para alguém. Tem alguém aí do seu lado que precisa do seu contato. Lembra, pensa agora em alguma pessoa que precisa do seu contato, que precisa do seu apoio. Quando você sair daqui do culto, você vai mandar uma mensagem para ela, perguntando assim, como você está? Como eu posso ser útil na sua vida? Como eu posso te ajudar? Deixa eu te ajudar a caminhar com Jesus. Deixa Deus usar a sua vida. Porque a mesa da ceia, ela nos lembra que um dia nós fomos alcançados. O verso 9 ainda. Porque se um cair, o outro levanta. Um dia você estava caído. Um dia Jesus te encontrou caído pelo caminho. Como aquela parábola em que o homem caiu pelo caminho. Passou o levita, passou o sacerdote, mas passou alguém que ninguém queria e resgatou aquela pessoa, e estendeu a mão para aquela pessoa. A pessoa que estava caída um dia na estrada era você e eu. Era você e eu. Mas Jesus pegou eu e você, tratou as nossas feridas, te deu do bom e do melhor. Ele foi, como o texto diz, ele foi, mas ele diz que ele vai voltar. Está difícil, mas ele vem te buscar. Está difícil, mas hoje é dia de você relembrar quando ele te resgatou. Hoje é dia de você lembrar que na mesa, que hoje você só está na mesa porque um dia ele te estendeu a mão. Hoje você só pode estender a mão para a mesa porque ele estendeu a mão para você, sem saber quem você era, sem se preocupar com o que você cometeu ou havia cometido. Ele simplesmente olhou para você e viu o problema. E ele olhou e se compadeceu e estendeu a
A mesa prova isso para mim e para você. Nós não éramos dignos de sentar na mesa do rei, mas ele te sustentou, limpou as suas feridas, colocou um anel novo no seu dedo, colocou roupagem nova em você, fez uma grande festa para te recepcionar. E hoje, que é dia de festa, dia de celebrarmos a Santa Ceia, dia de comunhão, a ceia lembra que fomos alcançados pela graça. A graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça se manifestou até você, trouxe salvação para você, trouxe salvação para a sua família, trouxe salvação para os seus parentes, trouxe salvação para quem quiser. A graça está aí, Jesus está sendo oferecido, Jesus está sendo anunciado, mas eu preciso querer, eu preciso estender a minha mão também. E Jesus está aqui hoje. Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, que foi o texto que foi lido aqui. Quando você ainda não valia nada, Ele olhou para você e te amou. E João, o Evangelho de João vai dizer que Ele nos amou até o fim, para que nós tivéssemos vida em abundância. Ele olhou para mim e para você e viu algo a mais. Ele olhou para mim e para você e viu um futuro. Ele olhou para mim e para você e viu perspectiva. Ele olhou para mim e para você e viu você lá na frente. Você pode ter entrado aqui hoje achando que está sozinho, que tudo que está acontecendo na sua vida não tem um propósito. Mas Jesus, Ele te vê lá na frente. A sua solidão agora, os seus dilemas de agora, tem um propósito. É para te fortalecer. É para te fazer lembrar que Ele vai estar contigo. É para te trazer para perto dEle. Está sozinho? Busca Ele agora. Está triste? Peça a alegria dEle agora. Antes de participar da mesa, peça alegria a Ele agora. A mesa é sinônimo de alegria. A mesa é sinônimo de comunhão. A mesa é sinônimo de reconciliação. Na mesa, todos nós somos iguais, um olhando para o outro. Isso demonstra igualdade entre nós. Jesus nos torna iguais. Nós somos irmãos, fomos salvos pelo mesmo sangue e cremos no mesmo Deus. Mas o texto, ele continua, mostrando que a comunhão não apenas nos levanta quando caímos, mas também nos aquece nos momentos frios. É só você ler o verso 10. O verso 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas como um vai se aquecer? Existem momentos na minha vida e na sua que nós precisamos de companhia. Ninguém vence nada sozinho. Ninguém trava batalhas sozinho. Até Jesus, o Deus Todo-Poderoso, tinha 12 ao lado dele. E você quer viver sozinho, quer travar suas batalhas sozinho. Quer viver internamente no seu mundinho, achando que não precisa de ninguém. Mas existem momentos frios da sua vida. Você precisa
de alguém. Os frios aqui representam os momentos difíceis da nossa caminhada. E todo mundo vai ter momentos difíceis durante a sua vida, durante a sua caminhada. Existem fases onde precisamos de alguém próximo. Eu não sei quem vai ser o seu próximo. Pode ser o seu marido, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, seu amigo. Mas você precisa encontrar alguém para dividir esta carga. Jesus é o nosso melhor amigo. Meu melhor amigo é Jesus. Porque pode ser que não exista no seu mundinho, no seu relacionamento, ninguém que você às vezes confie. Mas Jesus, você pode confiar. Mas eu tenho certeza que Ele vai enviar alguém para ajudar você a se aquecer neste momento difícil. Pode ser que você esteja precisando de uma palavra. Tem dia que você acorda precisando de uma palavra. Acorda desnorteado, sem saber, sem eira nem beira. E tem gente do seu lado que acorda assim também. Então nós precisamos despertar e ser mais empáticos com as pessoas e realmente mandar a mensagem que eu falei quando chegar em casa. Mande mensagem para quem você faz tempo que você não conversa. Pergunte como ela está. Se ela está precisando de uma oração. Se ela está precisando que você estenda a mão. E se você está precisando de oração, está precisando de uma palavra, está precisando que alguém estenda a sua mão, dê um sinal, faz uma demonstração, grite por ajuda, demonstre, mas não lute esta batalha sozinho e sozinha. A igreja é um ambiente de comunhão, de partilha, de entendimento, para estender a mão, para ajudar a caminhar. É aqui que você deve recarregar as suas baterias, para que você possa ajudar quem está lá fora, a sua família, o seu amigo, esposo, esposa, filhos. É aqui que você vai encontrar alguém, uma companhia. Porque Jesus disse assim para a gente: vocês serão conhecidos, serão chamados de meus discípulos, se amardes uns aos outros. E é aqui que a gente demonstra amor um pelo outro. É estendendo a mão. É compreendendo que o outro é diferente de você. Que o outro tem um temperamento diferente do seu. Que o outro pensa diferente de você. Porque Cristo é a maior expressão da presença que aquece. Quando tudo falhar, se não tiver ninguém estendendo a mão para você, se ninguém olhar para você e conseguir enxergar aquilo que você está passando, Ele é a solução. Ele é a fogueira que vai aquecer o seu coração. Jesus veio habitar conosco. E o Verbo se fez carne. Habitou entre nós. E o próprio Jesus diz que Ele não deixaria você sozinho. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não deixarei vocês órfãos, mesmo que você não encontre apoio ao seu redor. Existe um que vai te apoiar em tudo. Mesmo que você esteja sentindo frio neste momento, passando por algo difícil,
Existe um que veio para te aquecer, que veio para colocar uma coberta quente na sua vida, que veio para tratar as suas feridas, que veio para te dar ânimo novamente, que veio para ser louvado aqui nesta noite e veio para te ajudar no momento em que você mais precisar. Clame por Ele. Jesus está perto de você aí agora, apenas esperando você apresentar o seu dilema, apenas esperando você apresentar o seu problema, apenas esperando você apresentar o seu pecado, suas desilusões. Ele não veio aqui para te acusar, ele veio aqui para te acolher, ele veio aqui para te abraçar, ele veio aqui para te entender e te aquecer. Teu coração está frio, ele é especialista em fazer o coração aquecer novamente. É só lembrarmos daquela passagem em que aqueles 2 discípulos estavam caminhando. E ao conversar com Jesus, ambos falaram: poxa, não é que o nosso coração ardia quando ele falava conosco? Deixa ele falar no seu profundo aí, agora, no seu entendimento. Dá lugar para ele. Pede ao Espírito Santo para destapar os seus ouvidos, retirar tudo que possa impedir de você ouvir a voz dele neste momento. Deixe ele aquecer o seu coração. Aleluias. Existem várias verdades nesse pequeno trecho de Eclesiastes 4. E a próxima verdade é que a comunhão não ajuda apenas a sobreviver. Ela te fortalece para vencer. Deus não quer que você só sobreviva. Deus quer que você viva. É diferente. Aquela pessoa está só sobrevivendo. Pô, ela está nas últimas. Mas Deus quer te dar a vida. A união entre os irmãos produz uma força que não existe na caminhada solitária. Olha o verso 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra. Depois de falar sobre o valor de ter alguém para trabalhar junto, para compartilhar aquilo que você ganha, aquilo que você produz. Depois de falar de alguém para levantar quando caímos. Depois de falar de alguém para nos aquecer quando nós enfrentamos dias frios na nossa vida. Salomão lhe chega a uma conclusão. A união, ela faz a força. A união produz força. A comunhão produz força. Se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O texto não diz que os problemas não vão vir. O próprio Jesus disse para mim e para você: ei, vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Ou seja, no mundo você vai padecer. Você vai se entristecer. Vai chorar. Vai ser atacado de diferentes formas. Todos os dias você vai ter que lutar. Mas tenha alguém para compartilhar. Tem alguém para lutar junto contigo. Tem alguém para brigar por você.
E é por isso que nós estamos aqui. Que nós somos unidos. Quando a luta chegar, você não estará sozinho. Internalize isso para hoje. O que é mais fácil? Alguém te assaltar sozinho ou com alguém? Sozinho. O que é mais fácil? Você perder uma briga sozinho ou com alguém? Sozinho. O que é mais fácil de resolver um problema quando tem duas cabeças pensantes ou somente a sua? Com duas. Existe uma diferença entre enfrentar uma batalha sozinho e enfrentar uma batalha tendo alguém ao seu lado. Pois uma pessoa sozinha pode facilmente ser vencida pelo cansaço. Isso pode acontecer comigo, com você. O cansaço da vida cristã, ele vem para mim e para você. Tem dia que você acorda sem vontade de vir ao culto, sem vontade de orar, sem vontade de falar com Deus, sem vontade de ser cristão, desacreditando de tudo, cansado da vida. Porque isso vem para mim e para você, com medo, desanimado. Porque as coisas vão acontecendo, o inimigo vai lançando setas e minando a sua força ali devagar, devagar, devagar. Tira o seu ânimo, coloca um medo, prepara uma arapuca para você cair. Aí coloca o cansaço físico, o cansaço mental. Então, por isso que você precisa de alguém. E hoje eu quero ser esta pessoa para você. Eu quero ser o encorajador para você. Se você está cansado, Jesus é o teu descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está com medo, a alegria do Senhor é a nossa força. E quem tem força não tem medo. Está desanimado? Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eu quero te encorajar a sair da mesmice hoje. Eu quero te encorajar a dar um salto a mais no seu relacionamento com Deus. Tudo aquilo que você foi até ontem, você pode ter mais de Deus. O relacionamento profundo que você acha que tem, ainda tem mais para cavar. Ainda tem mais para conhecer. Ainda tem mais para se relacionar. E quanto mais você se relacionar com Ele, quanto mais você conhecer Ele, quanto mais você querer ir perto de ti, mais o Espírito Santo de Deus vai te encorajar. E quando chegar o dia mau do cansaço, o dia mau do medo, o dia mau do desânimo, é aí que Ele vai trabalhar na sua vida, porque Ele vai te sustentar. Ele vai te dar ânimo novamente. Ele vai te colocar de pé. Vai te mostrar que apesar do cansaço, apesar do medo e apesar do desânimo, Ele tem um propósito na sua vida. E hoje, entendendo este propósito, você vai ser renovado e vai continuar. O medo vai sair, o cansaço vai embora e o desânimo tornará um ânimo ainda maior para continuar cumprindo aquilo que Jesus colocou na sua mão para cumprir. Quando um pensa desistir, o outro já lembra da promessa. Tenha um amigo chato. Um amigo verdadeiro que fala as verdades que você precisa ouvir.
Um amigo que olha para você e fala assim, ó, tu tá fraco mesmo, cara. Tu é pó. Mas eu falo isso para você porque eu te quero bem. Traga esse tipo de relacionamento para você. Não queira pessoas apenas que falam o que você quer ouvir, quer massagear o seu ego, quer falar que você é bonitinho todo dia. Não, traga pessoas que vão te encorajar e apontar o dedo para você quando você precisar. Quando um está fraco, o outro sustenta na oração. Os grupos de oração que foram criados por esta igreja são para isso. Para nós compartilharmos aquilo que passamos. Os grupos de oração que nós temos é para que você não caminhe sozinho. É para que você tenha um apoio. É uma rede de apoio, 3 por 3. São pessoas que você pode contar para ela e ela vai te ajudar em oração, em comunhão. Ela vai te trazer para perto. Não desanima. Deus vai enviar alguém para te socorrer. A igreja não é um lugar onde pessoas perfeitas se encontram. Eu tenho vários defeitos. Vocês têm outros. A igreja é uma família onde pessoas imperfeitas aprendem a caminhar juntas. E eu quero caminhar junto com vocês até o céu. Eu quero encorajar vocês até chegar no céu. Daqui, ninguém fica para trás. Uma das coisas que eu aprendi no quartel é não abandonar um companheiro quando ele tiver caído. Se possível, carrego nas costas, mas daqui, ninguém se perde. Eu ajudo a levar para o céu. Eu ia falar que eu levo para o céu, mas para o céu só quem leva é Jesus. O que eu posso fazer é te ajudar a chegar lá, apontar o caminho. É por aqui que nós vamos chegar no céu. E hoje eu estou apontando este caminho. Quer chegar no céu? É relacionamento com Jesus. Quer chegar no céu? É relacionamento com os seus. Quer chegar no céu? É relacionamento familiar, relacionamento entre amigos e principalmente relacionamento entre o corpo de Cristo. Glória a Deus. Porque a falta de comunhão enfraquece a caminhada cristã. O inimigo, ele conhece o poder da união. Por isso, uma das primeiras estratégias que ele vai agir comigo e você é te afastar. É te isolar. E isso acontece. Geralmente, quando você está passando por um problema, você se encolhe. Você entra para dentro do seu quarto, ou você desliga as suas redes sociais. Você não fala com nenhum dos seus familiares, amigos. É isso que o inimigo quer. Uma ovelha separada do rebanho se torna presa fácil. Se você vê qualquer programa de safari, de vida animal, quando o tigre está ali caçando, quando o leão ele vai caçar, ele fica ali, camuflado, esperando quem? O último, o desgarrado, aquele que está doente, aquele que o rebanho deixou de lado, aquele que se afastou do rebanho. Então, se você está se afastando do rebanho, hoje é o dia de você voltar para perto do rebanho. Se você está sendo uma ovelha que está se afastando, hoje é o dia que o bom pastor está te trazendo para perto novamente do rebanho. Porque ele quer o seu bem, ele quer tratar de você, ele sabe que o isolamento vai te fazer mal, ele sabe que o isolamento vai te trazer um perigo desnecessário. Hoje, ele te traz para perto. Hoje, ele restaura a comunhão com você. Hoje, ele coloca em você
novamente, vida, retira o medo do afastamento. O isolamento está cessando a partir de hoje. Hoje você volta para o rebanho e deixa o bom pastor cuidar de você e dos seus dilemas. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome dele. Mas o que isso tem a ver, Jonatas? Poxa, hoje é culto de ceia. Quem mantém essa união toda que nós falamos aqui? É Jesus. Se não fosse Ele, nós seríamos apenas uma reunião, um clubinho. Clubinho Logos, Clube Adelogos, Clube Ezitel. Mas aqui tem muito mais que nos une. Jesus. Nós viemos ao culto hoje por conta dele. É Jesus. Cristo é o elo perfeito que sustenta a comunhão entre nós. Olha o finalzinho do verso 12. O cordão de 3 dobras não se quebra. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai usava muito essa ilustração quando a gente brigava lá em casa, os irmãos. Ele já pegava corda, já pegou graveto para mostrar. E sexta-feira, na nossa reunião de oração, eu fiz essa ilustração. Aqueles que estavam na reunião de oração, essa daqui é a parte 2 da mensagem que foi pregada na reunião de oração. E eu fiz a mesma ilustração, cada um tentou quebrar até o ponto que ficou difícil de quebrar. Porque quanto mais gente, mais difícil de se quebrar. A imagem de 3 fios entrelaçados, uma trança. Se você pegar um cabo solteiro com a corda, ela pode até se arrebentar. Mas se você dobrar ela em 3, ela fica muito mais resistente. Mas quando os fios são unidos, se tornam muito mais resistentes. A vida cristã se torna forte quando Jesus está no centro da sua comunhão. É eu e meu irmão e Cristo entre nós. Quer ter uma comunhão forte? Traz Jesus por meio do seu relacionamento. Mateus 18:20 diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aonde? Eu estou no meio deles. Jesus está aqui no nosso meio, fazendo a parte 3, unindo a gente, sendo o elo mais forte desta corrente que nunca vai se quebrar. A ligação com a ceia e é exatamente isso que celebramos nesta mesa aqui hoje. A Santa Ceia não é apenas um momento individual entre você e Deus. É entre nós aqui. Todos reunidos aqui para celebrarmos juntos um único propósito. O nosso Jesus, ele morreu, mas também ressuscitou. Está vivo para todo sempre. E enquanto ele não volta, nós vamos celebrar ele dia após dia, domingo após domingo, celebrar a vitória sobre a morte, celebrar a vida, celebrar que ele vai voltar, celebrar que ele me salvou, celebrar que ele te mudou e celebrar até Jesus voltar. Ele vai voltar um dia. Enquanto ele não volta, eu celebro e você celebra. Enquanto ele não volta, a gente se alegra. Enquanto ele não volta, a gente canta. Enquanto ele não volta, a gente prega. Enquanto ele não volta, a gente evangeliza. Enquanto ele não volta, a gente ora. Enquanto ele não volta, a gente jejua. Enquanto ele não voltar para buscar a sua igreja,
a gente celebra a ceia, para que a gente nunca se esqueça do sacrifício dele. É por isso que é mensal. Quando às vezes você pensa que é culto de Santa Ceia, eu preciso retornar. Eu preciso lembrar que ele morreu por mim. Eu preciso trazer sempre a memória. E essa memória vai te trazer esperança. É esta memória que vai tirar o seu medo. É esta memória que vai tirar o seu cansaço. É esta memória que vai curar o seu desânimo. Glória a Deus. Antes de participar da ceia, você precisa refletir. Você tem valorizado as pessoas que estão ao seu redor? Antes de participar da ceia, reflita. Você tem sido alguém que levanta outras pessoas que estão ao seu redor? Antes de participar da ceia, você precisa refletir. Você tem ajudado as pessoas que estão passando por lutas ao seu redor? Antes de participar da ceia, reflita. Você tem vivido como parte do corpo de Cristo? Antes de participar da ceia, nós vamos orar. Eu quero orar por você. Antes de passar para a pastora, para fazer a leitura da ministração da ceia. Feche os seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, eu te apresento estas vidas, ó Deus querido, que vieram aqui nesta noite para celebrar e participar da ceia. Trabalha no nosso coração, ó Deus, para que a gente possa ajudar um ou outro assim como o Senhor nos achou e nos ajudou um dia. A mesa da graça, ela está estendida e preparada para todos que querem se assentar. Hoje nós vamos estender a mão, Senhor, porque um dia o Senhor estendeu a mão primeiro para nós. Que cada ato aqui, Senhor, ministrado, sirva para nos levantar, para nos encorajar, retirar o medo. Trabalha no coração de cada um dos meus irmãos aqui. Retira o medo, o desânimo. Faz deles cristãos mais fortes, ó Pai. Que entendam um propósito seu na vida deles. No nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eclesiastes começa falando de um homem sozinho, mas termina falando de um cordão de 3 dobras. Você pode ter entrado aqui com a caminhada sozinha, mas não saia daqui sem entender que Jesus está contigo, que Jesus te fortalece, que Ele é o elo mais forte no seu cordão. Que Deus em Cristo vos abençoe e eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.